Pai querido, Pai amado, Pai, nós sabemos, ó Deus, da Tua presença na nossa vida, Pai. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor está aqui, ó Pai. Pai querido, o Senhor conhece e sabe a necessidade de cada um aqui essa noite, meu Deus. O Senhor conhece esse homem, o Senhor conhece essa mulher, o Senhor conhece o profundo e o escondido, meu Deus. O Senhor sabe, meu Pai, daquilo que Ele precisa, Pai amado, essa noite, meu Pai. E eu quero te pedir, Deus, surpreende, Pai amado, pessoas aqui essa noite, meu Deus. Traz surpresas, ó Pai, presenteia, meu Pai amado, homens e mulheres aqui essa noite, meu Pai. Espírito de Deus, a Tua presença na nossa vida, Pai, é o que mais importa, meu Pai. Deus, que essa noite, meu Deus, nós possamos estar nesse lugar, meu Pai, marcados pela Tua mão, meu Deus, marcados pelo Teu toque, Jesus. Nós não aceitamos entrar na Tua presença, meu Pai, e sair da mesma forma, meu Pai. Então, Deus, de uma forma individualizada, meu Pai, aonde existe um coração voltado para o Senhor essa noite, meu Deus, eu te peço que o Senhor volte-se para essa pessoa. Eu peço que Tuas mãos, Pai amado, se estendam para essa pessoa, meu Pai. Eu peço que os Teus ouvidos se inclinem para ouvir o pedido dessa pessoa essa noite, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Deus. É isso que eu quero, meu Deus, essa noite, meu Pai. Que a Tua presença, meu Deus, seja tudo para nós essa noite, meu Pai. Tu és o nosso Yeshua, meu Pai. Tu és o ungido de Deus. Tu és o Messias, meu Pai. Aleluia, Deus. Declare Yeshua. Dê um aplauso para Jesus essa noite. Glória a Deus. Nós temos que agradecer ao nosso Deus pela oportunidade de estar aqui essa noite. Pode sentar em nome de Jesus, senta. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia onde você está. Pega a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo número 38. Isaías 38. Meio da Bíblia, tá bom? Isaías 38. Quem achou, diga amém. Vamos ler versículo 38. Quero que você me acompanhe, tá? Diz assim, versículo 1. Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias
15 anos. Glória a Deus, só até aí, amém. Continua com a tua Bíblia aberta, só curva a tua cabeça no nome do Senhor Jesus. Curva a tua cabeça, pede para que o Espírito Santo possa falar com você essa noite. Espírito Santo, Papai querido, essa noite nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos nos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Pai amado, nós já preparamos a mesa que é a nossa vida, e nós pedimos para o Senhor colocar um banquete, meu Pai. Nós queremos, ó Deus, nos banquetear, Pai amado, com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida essa noite, com a tua palavra. Nos alimenta, meu Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, e te agradeço desde já, Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Glória a Deus. Benção, né? Deixa a tua Bíblia aberta, tá bom? Quero que você fique aí com a tua Bíblia aberta em Isaías 38. Nós vamos falar essa noite de Isaías 38 e 39. Então, se você puder me acompanhar, vai ser muito bom. Porque até mesmo essa passagem da Bíblia sobre esse homem chamado Ezequias não é algo que se prega todos os dias nas igrejas, né? Não é uma palavra, por exemplo, igual no século Bartimeu, todo mundo aqui sabe. Não é uma palavra de uma mulher do fluxo de sangue, todo mundo já ouviu, tá? A palavra que eu tenho hoje para a nossa vida é sobre um homem chamado Ezequias. Primeiro, pastor, quem é Ezequias, pastor? Ezequias era um rei de Judá, tá? Que quando você olha a cronologia de vida desse rei, você percebe que ele foi um rei bom. Ele foi um rei que, quando ele chegou no seu reinado, ele assumiu o poder, ele destruiu os altares de Baal, né, que era o deus pagão da época. Ele limpou a idolatria do meio do seu povo, né? Ele chegou e colocou como regra que somente um Deus poderia ser adorado ali no seu reinado, que era o Deus de Israel, Deus de Jeová. Então, se um rei já chega fazendo uma coisa dessa, quer dizer que ele é sim um enviado de Deus. Ele é um rei bom. Ele chega, quebra os altares, né? Quebra o paganismo da época e reestabelece novamente a adoração ao nosso Deus. Glória a Deus por isso, tá bom? Mas aqui no versículo 1 do capítulo 38, nós começamos a ver uma história. Eu quero que você me acompanhe nessa história. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Isaías? Levanta a mão na Bíblia. Isaías, glória a Deus. Isaías, tem esse profeta na Bíblia, tá? Nós costumamos chamar ele de profeta messiânico. Por que, pastor, profeta messiânico? Porque foi um dos profetas que mais profetizou a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Ele profetizou diversas profecias aonde o Messias viria para Israel. E dentro do contexto aqui de Isaías 38, nós temos aqui um rei, era isso, um rei chamado, né, Ezequias, e nós temos agora um profeta de Deus chamado Isaías. E um certo dia, Deus, através do profeta, leva uma mensagem para Isaías, para Ezequias, que é o versículo 1, me acompanhe, versículo 1. Olha só, a palavra do profeta para o rei Ezequias diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. Você começa agora a imaginar uma coisa. O rei Ezequias já está sofrendo de uma enfermidade. A Bíblia está falando que essa enfermidade é uma enfermidade mortal. Aí Deus levanta um profeta e dá uma mensagem para o profeta entregar para o rei. E a mensagem é essa. O profeta aponta para o rei Ezequias e fala: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, pois certamente morrerás e não viverás. Ouvir uma palavra dessa do profeta Isaías daria medo na época.
alguém que é homem de Deus, pode-se ter certeza, vai se cumprir. Eu entendo uma coisa, que se eu perguntasse para a nossa igreja aqui essa noite, quem gostaria de morrer hoje? Eu tenho certeza que ninguém gostaria de morrer hoje. Todos nós gostaríamos aí de viver mais um tempo, né? Mais um tempo. Mas uma pergunta que eu sempre me fiz: o que Deus ele quer comigo vivo? Porque Deus ele tem que ter algum propósito para mim estar vivo. Se alguém pensar assim: ah, pastor, eu aceitei Jesus e o propósito de Deus na minha vida era me salvar. Se o propósito de Deus na nossa vida fosse apenas nos salvar, Deus poderia muito bem fazer nós aceitar Ele hoje e nos matar amanhã. Se resumisse apenas em salvação, tá bom? Nós já poderíamos morrer. Mas eu entendo uma coisa: se Deus ele nos deixa vivo, nos dá fôlego de vida, é porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. É porque Deus ele tem algo para fazer através de nós. Eu entendo que quando acaba a nossa história, acaba, né, o nosso papel aqui na terra, você pode estar na casa mais segura da face da terra. Se chegar a tua hora de partir, você vai morrer. Pode ter certeza disso. Mas eu quero que você comece a compreender uma coisa. A palavra que o profeta dirigiu para o rei Ezequias é uma palavra que ela pode sim muito bem se enquadrar na nossa vida. Deus ele falou para o rei: põe a tua casa em ordem. Se eu fosse perguntar aqui, vamos perguntar na área familiar. Se eu perguntasse na área familiar, esposa, filhos, nessa área, como está a tua casa? Qual seria a tua resposta? Você poderia falar essa noite: ah, pastor, a minha casa está em ordem, os meus filhos estão servindo ao Senhor, a minha esposa está servindo a Deus, na minha casa eu trago a presença de Deus ali para dentro. Tá bom, pastor, tá bom. Área familiar. Aí se eu colocasse outra característica de casa, porque todos nós sabemos que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E se eu perguntasse essa noite como é que está a tua casa espiritual, que é a tua vida de relacionamento para com Deus, o que você poderia responder essa noite? Você poderia falar assim: ah, pastor, a minha vida espiritual está legal, eu estou orando, estou indo à Bíblia, estou jejuando, estou buscando a Deus. Eu entendo uma coisa: Deus ele quer que áreas da nossa vida sejam colocadas no seu devido lugar. Eu sempre compreendi uma coisa a respeito de Deus: o nosso Deus ele não é um Deus de desordem. Aonde existe desordem, Deus ele não está. Deus ele é um Deus de organização. Se numa casa existe a desordem, pode ter certeza, Deus ele não está ali. E eu quero que nós possamos entender uma coisa: a minha vida e a tua vida, ela é muito frágil. Você sabia disso? A nossa vida é frágil demais. Se tu for pegar a experiência de pessoas que morreram, você vai ver pessoas que morreram vamos se dizer, por besteira. Eu lembro de uma reportagem que eu assisti um dia na Sônia Abrão. A reportagem falava sobre uma festa de casamento, onde os noivos estavam se casando, contratou um buffet, o buffet levou tudo para a festa de casamento. Aí o noivo foi querer dar uma desperta, foi querer esconder uma taça do buffet no seu bolso, para querer levar embora. Aconteceu que no meio da festa o noivo tropeçou, e ele caiu e quebrou a taça, e a taça cortou uma das principais veias aqui da coxa dele. Sabe o que aconteceu? Ele morreu.
Ele morreu. Você já ouviu falar de pessoas que de manhã estava benzinho, de manhã você conversou, brincou, fez isso, fez aquilo, quando foi à tarde, ouve-se uma notícia: rapaz, ela morreu. Pastor, por que acontece isso? Porque a nossa vida ela é frágil. A Bíblia fala que existe tempo de nascer, mas existe tempo de morrer. O apóstolo João falou que a nossa vida ela não passa de uma sombra. Sabe o que é uma sombra? Está ali, mas se eu tirar o objeto dali, ela não vai estar mais. Ela sai de uma hora para outra. Se eu tirar o objeto, ela não está mais ali. É uma sombra. O apóstolo Tiago comparou a nossa vida com um vapor de fumaça, que agora você vê, daqui a pouco você não vê mais. As mulheres entendem isso. Se você pega a panela de pressão e tira um vapor daquela panela de pressão, o que acontece? Um vapor, você consegue ver, mas alguns segundos depois aquele vapor desaparece. A Bíblia compara a nossa vida dessa forma. E eu quero que você possa entender uma coisa: Deus ele se preocupa com a organização da tua vida espiritual. Nós estamos vivendo dias que eu fosse falar assim: pastor, os nossos dias são bons. Não são. Nós vivemos dias maus. Nós vivemos dias maus. E a realidade é que existe muito crente morrendo. Há 2 dias atrás morreu um cantor muito famoso no Brasil chamado Irmão Lázaro. Crente em Jesus, adorador, morreu. Eu sempre falei uma coisa aqui nessa igreja, eu repito: a morte, a doença, a enfermidade, ela está para todos, seja o ímpio, seja o justo. Uma única coisa que o justo tem que se haver, sabe o que é? É se preparar. Porque ele passa uma vida toda aprendendo na igreja que uma vida sem estar preparado pode levá-lo para o inferno. Então nós entendemos que eu, como crente, eu tenho que constantemente estar colocando a minha vida em ordem. Eu tenho que constantemente estar colocando a minha casa em ordem. A palavra do profeta Isaías para o rei Ezequias foi essa: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, cara. Tu vai morrer. Deus já falou. Mas vamos aqui nos acompanhar o texto. Isaías 38, versículo 2. Versículo 2 e 3 diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O profeta chega para o rei Ezequias, aponta o dedo na cabeça e fala: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer e não vai viver. E o profeta vira as costas e vai embora. E o rei Ezequias fica lá. Mas agora a Bíblia fala que o rei Ezequias ele vira para a parede e começa agora, sabe fazer o quê? Começa a orar. E a oração dele, ele começa a falar para Deus: Deus, lembra-te que eu te servi com fidelidade, Deus. Lembra dos feitos que eu fiz para o Senhor, meu Deus. Lembra de tudo aquilo que eu já fiz, ó Deus. Lembra que eu destruí os altares de Baal. Lembra, Senhor, daquilo que eu fiz, eu restaurei a adoração ao Deus verdadeiro. Lembra. Eu entendo uma coisa na Bíblia: a humilhação ela atrai a presença de Deus. Quando nós que somos crentes nos humilhamos na presença de Deus, é uma chave para abrir portas na nossa vida. Quando eu decido me humilhar na presença de Deus, Deus ele muda decretos. Pode ter certeza disso. Um dos versículos chaves da Bíblia Sagrada é 2 Crônicas 7,14, que diz dessa forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho certeza que o nosso Deus, eu sei disso, que o nosso Deus é um Deus que Ele não resiste a um coração quebrantado, Ele não resiste a um coração contrito, Ele não resiste a alguém que se lança na presença dEle, que se humilha. Eu quero que você já entenda isso. Um dos segredos para alcançar a vitória na vida é se humilhar na presença de Deus. Quando você se humilha, quando você reconhece quem você é, e Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso, existe bênçãos para a tua vida. Aí a Bíblia fala que o rei Ezequias se humilha, ora a Deus, fala para Deus daquilo que Ele já fez para Ele lá atrás. Eu concluo pensando dessa forma, que se a palavra do profeta Isaías fosse para alguns de nós aqui essa noite, se a palavra de morte do profeta fosse para alguns de nós essa noite, nós poderíamos dobrar o nosso joelho, nós poderíamos virar o nosso rosto para a parede e dizer para Deus, lembrar de alguma coisa que nós já fizemos para Ele. Você poderia fazer uma oração dessa para Deus? Você poderia falar assim: Deus, lembra daquilo que um dia eu já fiz? Porque nós vemos uma geração de pessoas que rasas em relação à sua vida para com Deus. Se você pegar como um parâmetro os crentes do passado com os crentes de hoje, você vai perceber uma coisa: os crentes do passado eram muito mais fervorosos e parece que amavam muito mais a Deus do que os crentes de hoje. Pastor, será, pastor? Com certeza. Hoje nós encontramos pessoas, que essas pessoas apenas elas se acostumaram a ir no culto, elas se acostumaram a ir na célula, se acostumaram. Mas eu quero que nós possamos entender uma coisa: que o ato de nós apenas frequentarmos não quer dizer que nós estamos agradando a Deus. Eu sempre entendi uma coisa, que a nossa vida cristã, ela não se resume a uma hora de culto aqui na igreja. A nossa vida cristã não se resume a uma hora de reunião de célula. A nossa vida cristã não se resume nisso. A nossa vida cristã, ela transpassa a porta para fora. Uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, essa pessoa busca a Deus no seu dia a dia. Essa pessoa busca agradar ao Deus que ela serve. Eu não vou apenas frequentar, não. Eu amo meu Deus de todo o coração. Então, de segunda a segunda, eu estou buscando agradar a Deus. Quando alguém consegue entender isso, que a vida da pessoa tem que ser uma vida de obediência, em agradar a Deus. Você ora quando você está em casa, você lê a Bíblia quando você está em casa, você levanta pelas madrugadas para orar, você faz jejum. Agora, quando você se acostuma apenas, existe muita daquilo que nós fazemos atividade, e a atividade ela não salva ninguém. Existe um versículo na Bíblia, que esse versículo ele vai se cumprir na vida daqueles que trabalham na obra de Deus, mas não tem relacionamento com o Deus da obra. Que é aquele versículo que fala dessa forma: as pessoas chegarão naquele dia diante de Deus e perguntarão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no teu nome, nós não pregamos no teu nome, nós não curamos os enfermos no teu nome. Outras palavras, nós não trabalhamos na igreja no teu nome. E Deus olha para essas pessoas e vai falar: mas eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para a condenação eterna. Isso vai se cumprir na vida de pessoas que
estavam até mesmo dentro da igreja trabalhando, mas não amavam verdadeiramente ao Deus da obra. Eu quero que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, entender uma coisa: os dias a qual nós vivemos são dias maus, e se eu, como crente, não me aprofundar no relacionamento para com Deus, pode ter certeza, o juízo de Deus ele cairá sobre a minha vida. Se Deus ele falasse a frase que ele falou para o profeta, a frase que Deus colocou na boca do profeta para o rei Ezequias essa noite, para mim e para você, ele te perguntasse: olha, você tem que colocar a tua casa em ordem, você tem que colocar a tua vida espiritual em ordem. Por quê? Porque certamente morrerás. E a morte, ela é uma passagem dessa vida para outra. E nós aprendemos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos nessa passagem, ela é uma passagem de condenação ou uma passagem de vida eterna. Nós temos que nos preocupar sim com o estilo de vida que nós estamos vivendo. Nós temos que nos preocupar, porque senão, infelizmente, nós vamos fazer parte do grupo de pessoas que até ouviram que a vida teria que ser colocada em dias para com Deus, até ouviram que a vida com Deus deveria estar em dias, mas pastor, eu ouvi, mas eu nunca coloquei. Aí aconteceu um fenômeno que a igreja prega durante anos e anos e anos. Pastor, qual é o fenômeno? O fenômeno da volta de Jesus. Para aqueles que podem até falar assim: pastor, mas eu já ouvi bastante sobre isso, pastor. Pastor, mas eu acho que eu nem acredito mais, pastor. Sabia que tem pessoas que elas estão crendo dessa forma, que Jesus não vai mais voltar? É a realidade de pessoas vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar. E eu e você que somos crentes, nós não podemos ser dessa forma. Eu e você que somos crentes temos que viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar daqui a alguns segundos. E eu entendo que a volta de Jesus ela pode acontecer no fenômeno chamado arrebatamento da igreja, sim. Mas a volta de Jesus ela pode acontecer individualizada para cada um aqui. Jesus ele pode voltar para você daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos. Jesus ele pode voltar para mim daqui a algum tempo. Mas a única coisa que Deus ele pergunta para nós essa noite: a tua casa ela está em ordem? A tua vida espiritual ela está em ordem? A casa do rei Ezequias não estava em ordem. Não estava em ordem. Eu entendo uma coisa, que Deus ele é o Deus das oportunidades. Deus ele sempre vai te dar oportunidade para você tomar uma decisão em relação a Ele. Quando você olha na Bíblia, você percebe que Deus ele dá tempo para as pessoas. Numa arca, Noé construindo 120 anos para se terminar aquela arca e viu o dilúvio. Deus deu tempo para aquele povo. 120 anos de tempo Deus dando para eles. Deus ele nos dá tempo, porque até mesmo Deus é Deus das misericórdias, Deus das oportunidades. Mas eu quero que nós possamos entender que as oportunidades elas não podem ser perdidas. Se você demora muito em tomar uma decisão, você perde uma oportunidade. Existem pessoas demorando muito para colocar sua vida espiritual em dia.
Existem pessoas vivendo a vida cristã, já tem anos cambaleando, não ora, não leva, não faz nada. Eu pergunto, olha, uma hora a corda vai apertar. E se a corda apertar, aí eu me pergunto, que destino terá a sua alma? Deus ele nos dá oportunidade. Deus ele está nos dando oportunidade. Deus ele deu oportunidade para Ezequias. A Bíblia fala que quando o Ezequias se humilhou na presença de Deus, e agora Deus ele ouviu a humilhação do rei Ezequias, a Bíblia fala que no exato momento, quando o profeta Isaías está se dirigindo para sair, Deus fala de novo com o profeta Isaías, fala assim: Isaías, volta lá, Isaías. Eu ouvi a humilhação dele, eu ouvi. Aí o versículo de número 4 e 6 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a cidade defenderei esta cidade. Entenda qual é a história. Foi lançada a profecia de juízo: coloca a tua casa em ordem, por certamente morrerás. O rei Ezequias se humilha na presença de Deus. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus ele muda decretos. Glória a Deus por isso. Agora Deus vai lá no profeta novamente e fala assim: profeta, volta lá, eu ouvi a humilhação dele. Ouvi. Fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. 15 anos de vida, tá bom? Aí o profeta volta e fala para o rei: olha aí, assim diz o Senhor, estou te acrescentando mais 15 anos de vida, tá bom? 15 anos, tá bom para você? Foi isso que Deus ele falou. O rei fica feliz. Fica feliz. Mas já ouviu aquela frase que tem pessoas que transformam a bênção em maldição? Tem pessoas que transformam a bênção em maldição. Pastor, o Senhor falou no começo do culto que Deus ele tem propósito na minha vida. Por quê? Porque eu estou vivo. Porque se Deus não tivesse propósito em fazer alguma coisa na nossa vida, Deus já teria nos matado. Se você hoje tem fôlego de vida e está servindo a Deus na terra, porque Deus tem algo contigo para fazer. Eu tenho certeza que o que Deus tem com você não é para você ficar sentado aí me olhando com essa cara, né, esquentando o banco de igreja, não. Eu tenho certeza que o que Deus tem contigo são coisas que passam daquela porta para fora. Eu tenho certeza disso. Ninguém aqui foi chamado apenas, para ser um frequentador. Tem pessoas que aqui têm chamados poderosos. Eu quero que nós possamos entender: se Deus está dando fôlego de vida, algo Ele tem para fazer comigo. Eu tenho que apenas aceitar esse chamado e viver de acordo com o que Ele quer. Porque eu posso transformar a bênção em maldição. O rei Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. Aí você pode falar assim: agora, pastor, 15 anos. Se você soubesse nessa noite que você tem apenas 15 anos de vida, eu sei que é muito 15 anos. Daria para você fazer muitas coisas, essa é a verdade. Mas eu tenho certeza que uma das coisas que você ia priorizar era buscar Deus. Se nós diminuísse essa quantidade, se cada um que tivesse 7 dias de vida, eu tenho certeza que a tua vida nesses 7 dias ia se resumir em buscar a Deus. Por quê? Porque você queria ser salvo. Achou isso seria o correto? Sim, seria o correto. Mas o rei Ezequias ele fez de uma forma diferente. Deus ele deu mais 15 anos de vida para o rei, mas o rei não usou da forma boa. Essa é a verdade. Se você for ver na história, você vai perceber uma coisa:
Esse rei Ezequias, quando o profeta lança essa palavra, que ele vai ter mais 15 anos, a Bíblia fala que ele instantaneamente ele é curado daquela enfermidade. Ele é curado da enfermidade mortal que estava assolando ele. Agora ele começa a viver mais 15 anos. E ao invés de ele viver esses 15 anos para agradar a Deus, ele começa agora. O livro, capítulo 39, fala sobre o orgulho do rei Ezequias. No certo dia ele está no seu reinado, e um exército inimigo chamado exército da Babilônia, ele convida os babilônios para ver todos os tesouros do seu reinado. Ele convida a Babilônia, que significa o mundo, para dar uma passeada. E a Bíblia fala que esse rei Ezequias, ele mostra todo o seu reinado, como se dizendo assim: olha, eu tenho tudo isso, eu tenho tudo isso. A Bíblia fala que ele chega a mostrar até mesmo os tesouros que estavam guardados dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala que Deus se indignou com essa atitude do rei Ezequias. Se indignou, porque ele trouxe a Babilônia para dentro do seu reino. A Babilônia, se você fazer uma analogia, simboliza o mundo. Uma pessoa que tem 15 anos para viver apenas, ao invés dela chamar, vamos se dizer, Jerusalém, que significa a cidade de Deus, é a pessoa chama o mundo. Uma coisa que eu e você não devemos fazer. Se Deus está nos dando anos de vida para nós vivermos, a nossa vida tem que ser pautada em viver de acordo com a palavra de Deus. Mas eu sei que muita gente pega o tempo de vida que Deus está lhe dando e traz a Babilônia, traz o mundo, traz as coisas que existem lá. A Babilônia, ela é prostituição, a Babilônia é coisas carnais. Aí a Bíblia fala que Deus ele se indigna com o rei Ezequias e agora manda o profeta. Olha o profeta de novo aparecendo na história. Vai lá, profeta. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, só folheia. Se você deixou tua Bíblia aberta, Isaías 39. Isaías 39, tá bom? Isaías 39 diz assim: naquele tempo enviou Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia sido curado. E Ezequias se alegrou com eles e mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Olha só, me acompanha no versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem foi aqueles homens que disseram, e de onde vieram eles? E disse Ezequias: de uma terra remota, vieram da Babilônia. E disse ele, o profeta: quem foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Ezequias, disse Isaías a Ezequias, versículo 5: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até os teus filhos que procederam de ti, tu gerares, tomarão para que sejam eunuco no palácio do rei da Babilônia. Entenda uma coisa: esse acontecimento acontece no decorrer dos 15 anos que Deus tinha dado para ele. Em outras palavras, ele desobedece a Deus. Tu já ouviu aquela frase que não importa a forma que você começou com a caminhada cristã, o que importa é a forma como você vai terminar ela? Não adianta você falar: pastor, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não importa. O que importa é daqui a alguns segundos se a tua vida espiritual estará em dias para com Deus. E se Jesus arrebatar a igreja, ou você se encontrar com Jesus daqui a alguns minutos, é isso que importa. Uma das coisas que eu e você não devemos ver é do passado. O passado ele é bom para nós relembrarmos e falarmos: olha,
eu fiz aquilo e hoje eu tenho saudade, então eu vou voltar a fazer novamente. A vida com Deus que nós vivemos lá atrás, ela tem que servir apenas como uma saudade. Opa, eu lembro, eu sinto saudade. Se eu sinto saudade, eu começo a praticar novamente aquilo que eu praticava. É para isso. Mas ninguém consegue viver da oração que você orou lá em 2015. Não existe isso. O azeite da nossa botija, ele tem que ser, dia após dia, ele tem que ser acrescentado, ele tem que ser colocado novamente. Não é porque você encheu a tua botija 2 anos atrás e agora ela está cheia. Não, ela é vazia. Você tem que encher ela cotidianamente. E agora esse rei aqui, que como eu falei para você no começo, foi um rei bom, começou seu ministério bom, mas agora aqui no final, ele está bagunçando. Agora aqui no final, ele está desobedecendo a Deus, e por uma desobediência dele, sabe o que acontece? Uma palavra de juízo vem agora sobre, não somente sobre a vida dele, mas agora vem sobre a geração dele. Uma palavra vem sobre os filhos dele. Os filhos dele virariam eunucos na casa do rei da Babilônia. Entenda? O rei da Babilônia que ele trouxe para ver o seu palácio, o amigo que ele trouxe para ver o seu palácio. Isaías profetizou: olha, esse mesmo rei que você mostrou tudo para ele vai levar a tua geração toda cativa. Ele vai levar os teus filhos como eunuco. Não vai ter mais descendência de ti, ó Ezequias. O mais incrível é o versículo que termina, que é o versículo 8 ali. Depois de todas essas maldições sendo jogadas como juízo da vida de Ezequias, sabe o que ele fala? Versículo 8 diz assim: e disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que me serve. Disse mais: pois haverá paz e verdade nos meus dias. Pastor, não entendi. Olha que ponto esse rei chegou. Uma palavra de juízo sobre a geração dele, que os filhos dele, a geração dele, seria levada como escravo. Mas ele pensou: opa, eu só tenho 15 anos de vida. Olha o pensamento: só tenho 15 anos, vou morrer daqui a alguns anos. Então isso não vai acontecer no meu reinado, vai acontecer no reinado dos meus filhos. No reinado dos meus filhos isso irá acontecer. Aí eu pergunto: ele colocou a casa dele em ordem? Negativo. A realidade é que ele nem ligou para a casa dele. Deus, em sua infinita misericórdia, acrescentou 15 anos a mais para aquele homem. Mas aquele homem, da forma que a casa dele estava, ela foi de mal para pior. É tanto que, quando você lê a história do rei Ezequias, ele teve um filho dentro desse período de 15 anos, que é um homem chamado Manassés. Depois você pesquisa em casa, você vai descobrir uma coisa: esse Manassés, ele assumiu o trono com 12 anos de idade, porque o pai dele, que é Ezequias, morreu, só foi 15 anos. E quando esse filho de Ezequias assumiu o trono, sabe o que ele fez? Ele trouxe tudo que era adoração pagã novamente para o templo. Trouxe tudo que era de adoração a Deus Baal para o templo. Em outras palavras, se você for ver na Bíblia, você vai perceber uma coisa: o filho de Ezequias, que é o Manassés, ele foi o rei mais profano, foi o rei mais idólatra que teve na Bíblia. Pastor, mas ele foi filho de Ezequias, pastor. E o senhor falou que Ezequias, no começo da sua trajetória cristã, foi muito bom. Tu já ouviu aquela frase que filho de crente não é crente? Se o pai crente não dá testemunho, sabia disso? Hoje nós temos muitos
de crente que não quer saber das coisas de Deus. Mas sabe por quê? Porque o discipulado que os pais fizeram na vida desses filhos foi um discipulado muito profundo. E nós já aprendemos uma coisa, que as palavras, elas podem até convencer uma pessoa, mas o teu exemplo vai arrastar a tua família. Quando os teus filhos veem a falta de amor que o pai tem por Deus e pelas coisas de Deus, o teu filho e a tua filha vai crescer da mesma forma. Não queira que eles venham se tornar os grandes evangelistas da época da era do século XXI, não. Porque o Deus dos nossos pais, o amor que eu vejo no meu pai, né? Meu pai é crente, o amor que eu vejo nele por Deus, é aquilo que eu vou carregar na minha vida. Os filhos veem dessa forma. O Ezequias, ele não conseguiu colocar a casa dele em ordem. Eu entendo que se ele tivesse morrido naquela palavra do profeta Isaías, seria melhor, porque ele não tinha feito tanta desgraças nesses 15 anos que Deus deu para ele. Os 15 anos que Deus deu para ele, ele transformou em maldição. Eu quero que nós, em nome do Senhor Jesus, entendamos que os anos a qual Deus está nos dando tem que ser anos para nós gerarmos bênção para a vida daqueles que vão nos suceder lá na frente. Que o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo chamado hoje, ele tem que ser vivido debaixo de obediência para com Deus. Se Deus está me dando tempo, é para viver segundo o propósito dele. Nós temos que entender isso. Aqueles que não entendem dessa forma, infelizmente prejudica aqueles que vão estar lá na frente. Eu só quero que nós não possamos falar igual a Ezequias. Boa coisa é a palavra do profeta, porque isso não acontecerá nos meus dias, acontecerá nos dias dos meus filhos. É hora de nós deixarmos um legado de bênção na vida daqueles que vão nos suceder, tá bom? E esse legado ele só é deixado debaixo da nossa obediência, do nosso amor para com Deus. Se nós amarmos Deus acima de todas as coisas hoje, pode ter certeza, os nossos filhos amarão a Deus acima de todas as coisas. Esse é o nosso papel, é pegar o tempo que Deus está nos dando e transformar em bênção na nossa vida. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Porque nós não sabemos. A Bíblia ela fala assim: olha, vocês se preocupais com o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã, a só Deus ele pertence. Ninguém aqui sabe se amanhã estará vivo. Alguém pode dormir e não acordar. Alguém pode, com alguma enfermidade mortal, assolar o teu corpo e você morrer. Porque nós estamos fadados a isso, nós somos seres humanos. Mas a única coisa que Deus ele pergunta: a tua casa está em ordem? Que é a tua vida espiritual? Se ela estiver em ordem, pode vir o que vier para a tua vida, você sempre vai estar preparado, tá bom? Alguém que está preparado, pode vir coronavírus, pode vir ataque fulminante. Se Deus ele acabou com o propósito dele conosco aqui na terra e aprove a Deus nos retirar, tá bom? Se nós estivermos preparados, é abrir os olhos e enxergar o Rei. É isso que acontece na vida daqueles que colocam a sua casa em ordem, tá bom? Então, no nome do Senhor Jesus, a minha oração essa noite é que nós possamos nos ater à nossa vida espiritual. Fique de pé essa noite, em nome de Jesus. Se atenha.
Nós não vivemos dias bons, nós vivemos dias ruins. E se a tua vida não estiver boa, tá bom? Nesses dias a qual nós estamos vivendo, são dias a qual nós devemos nos humilhar verdadeiramente na presença de Deus. São dias a qual nós devemos chorar na presença de Deus. São dias a qual nós devemos confiar somente em Deus, tá bom? Somente em Deus. Tem pessoas que elas andam tão afligidas nesse tempo ao qual nós estamos vivendo. Por quê? Porque a sua visão está apenas nos jornais, a sua visão está apenas nas notícias de WhatsApp, de Facebook, está apenas no alarmismo, tá? A pessoa parou de olhar para a palavra de Deus. A pessoa, além de estar com a casa desorganizada, está se desesperando pelo alarmismo que a mídia tem colocado hoje na vida. Eu quero que você entenda algo no nome do Senhor Jesus. Se a tua casa estiver em ordem, se a tua casa estiver em ordem, nenhum alarmismo que a mídia coloque, mas está morrendo 10 mil hoje no dia, vai morrer mais 10 mil, está morrendo todo dia, pastor, pessoas, eu estou com medo. Se a tua casa está em ordem, existe uma confiança no teu coração para com Deus, tá bom? Quando a nossa vida espiritual ela está em ordem, eu entendo que se o propósito de Deus comigo na terra se acabar, Ele me promove, tá bom? Mas aqueles que não estão com a sua casa em ordem, é motivo de preocupação sim, tá bom? Porque você pode fazer parte da estatística. Você pode sim fazer parte, nós podemos fazer parte da estatística. Mas eu quero que no nome do Senhor Jesus, que nesses últimos dias nós possamos entender que a oportunidade que Deus está nos dando é para colocar nossa vida espiritual em dia. Que a oportunidade que Deus está nos dando é para colocar nossa casa em ordem, tá bom? Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar pela vida daqueles que essa noite tem o desejo de colocar a sua vida espiritual em ordem. Deixa a Babilônia lá fora. Deixa lá fora a Babilônia. Busque a presença de Deus na tua vida. Busque mais do que antes. Não viva do teu passado. Não viva daquilo que você já fez há 2, 3 anos atrás. Não. Viva do teu hoje. É hoje que importa para com Deus. É hoje. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Deus, colocar a nossa casa em ordem essa noite, Pai. Pai, nós queremos colocar a nossa casa em ordem essa noite, Jesus. A nossa vida espiritual, Deus. Espírito Santo de Deus, onde tem um coração quebrantado aqui essa noite, Deus. Pai, onde tem um coração voltado para o Senhor, Jesus. Onde tem um coração decidido, meu Pai, a colocar a sua casa em ordem, meu Deus. Eu quero que o Senhor venha ajudar, meu Pai. Quebrando o nosso coração, Jesus. Quebrando o nosso coração. Quebrando o nosso coração, Jesus. Quebrando o nosso coração, Jesus. Quebrando, Jesus. Mas nós entendemos que a nossa vida espiritual é a prioridade, meu Pai. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus? O que adianta nós acumularmos tantos e tantos tesouros na terra, onde a taça e a ferrugem corrói, ó Pai? O que adianta, Jesus? O que adianta nós estarmos vencendo em algumas áreas da vida e a nossa vida espiritual está lá embaixo, meu Deus? O que adianta, Deus? O que adianta, meu Pai? Pai, nós queremos priorizar a nossa casa, Jesus. Queremos priorizar, Deus. Queremos priorizar, Deus. Libertar o coração para ser para nós. Libertar o coração.
Que a tua vida espiritual na tua casa, ela não vai viver no teu passado, mas ela vai ser abundante hoje no teu presente. Eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que você ainda vai provar de coisas muito maravilhosas da parte de Deus, que você vai provar de coisas sobrenaturais da parte de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que aquilo que você viveu antes com Deus não é nem 10% daquilo que Deus ele vai fazer na tua vida no dia chamado hoje. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que a tua vida espiritual, a partir desse momento, ela comece a dar uma reviravolta, que a tua vida espiritual, a tua casa, ela comece a se organizar nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Eu declaro isso na tua vida, na autoridade do nome de Jesus. Que você viva do Deus presente, do Deus hoje. Que você viva as maravilhas de Deus hoje, tá bom? Que as visões, que os sonhos, que a chama do Espírito Santo, ela venha se acender hoje no teu coração. É isso que eu declaro na vida de pessoas aqui essa noite. E aqueles que creem nessa palavra, digam um amém bem forte para Jesus. Toma posse dessa palavra da tua vida, tá bom? Eu prego para aqueles que creem. Aqueles que creem, vai ter certeza, Deus ele faz uma obra muito maravilhosa na tua vida, tá bom? Viva o Deus hoje, tá? Viva o Deus hoje. Busque a Deus como se Jesus fosse voltar daqui a alguns segundos. Busque a Jesus como se fosse o teu último segundo de vida, tá bom? Viva uma vida dessa forma, buscando a Deus como se não existisse mais tempo para buscar. Pode ter certeza, você vai ser muito abençoado. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe mais e mais. Que o Espírito Santo ele possa abençoar a tua vida, tá bom? Nós vamos ofertar ao nosso Deus